Bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindo ao canal NReview. E no vídeo de hoje eu estarei fazendo um comparativo entre duas lentes da Canon, a EF 50mm f1.8 e a EFS 24mm f2.8. Quer conhecer um pouco mais sobre essas duas lentes, saber qual é a melhor aplicação para cada tipo de lente, qual é a melhor em foto, qual é a melhor em vídeo e qual é a melhor para o seu uso? Então, acompanhe. Bem, pessoal, vamos iniciar analisando fisicamente, a comparação entre as duas lentes. Aqui você já pode perceber logo de cara que a de 50mm é um pouco maior do que a de 24mm. As duas têm sua construção em plástico, tá? Sendo que a de 50mm ela parece ser um pouco mais oca, não sei se é por causa também do tamanho, mas parece ser um plástico um pouco mais fino. A de 24mm é bem mais rígida, parece que a construção é um pouco melhor na sua qualidade aqui do material que foi feito a de 24mm. Mas as duas, em geral, têm uma ótima construção. Uma outra diferença entre as duas lentes é que aqui na de 50mm ela possui essa bolinha vermelha que identifica essa lente como uma lente do tipo EF. E a de 24mm tem o quadradinho branco que identifica ela como uma lente EFS. Tá? O que isso significa? A lente de 24mm, por ser EFS, por ter esse quadradinho branco, ela só pode ser encaixada em câmeras do tipo cropadas, que possuem sensor, são câmeras APS-C. E a lente de 50mm possui essa bolinha vermelha, que é do tipo EF. Ela serve tanto para câmeras cropadas, do tipo APS-C, como câmeras do tipo full frame, que são as câmeras que têm um sensor maior. Tá? Agora, falando sobre as características técnicas aqui também entre as duas lentes, vamos começar aqui pela de 50mm. Já aqui pela frente você já consegue perceber aqui mais ou menos como é que é a lente. Ela tem uma lente bem grande já aqui na frente, da lente, da objetiva. E aqui já vem algumas descrições aqui que identificam a leitura, técnica da lente. É uma lente do tipo EF, de 50mm. Esse 1.8 indica que é o menor F que essa lente consegue atingir, que na verdade aqui é 1.8, que é a abertura do diafragma, e o STM, que é o tipo de foco. É um foco mais silencioso da Canon. No momento que a câmera está focando e faz um movimento de foco, ela é bem silenciosa. Então isso é muito importante, principalmente para vídeos. Na hora que você for fazer vídeos, não fica aquele barulhinho da lente tentando focar e o barulhinho do motor, durante a gravação. Agora aqui na de 24mm, você percebe que aqui na frente é completamente diferente da de 50mm, Aqui a parte da lente aqui é bem menor, Então é uma lente do tipo EFS, 24mm, e aqui vem o 2.8 que indica a abertura do F mínima aqui dessa lente do diafragma, que é de 2.8. E igualmente a de 50mm ela possui o foco do tipo STM, que é esse foco mais silencioso, muito importante para vídeo, que deixa o seu vídeo mais silencioso. Além disso, uma coisa que eu esqueci de ver ali na de 50mm é o mount, que isso aqui que vai atarrachado aqui, que vai preso na sua câmera. Ela é feita em metal, Em algumas lentes, até por corte de custo, para a lente ficar um pouco mais barata, esse mount é de plástico. Nesse caso aqui é de 24mm, é de metal, e a de 50mm também. Então são lentes que têm uma construção muito boa, apesar de serem construídas em plástico, são lentes que têm uma excelente construção. Aqui na lateral você tem um botão aqui de foco, foco manual ou foco automático, assim como também na lente de 24mm. Também tem o mesmo tipo de controle de chave.
Lembrando que as duas lentes, nessas duas lentes, elas não são lentes estabilizadas, tá? Então, para vídeo, você requer um pouco mais de cuidado, porque a imagem pode sair um pouco mais tremida, porque ela não tem a estabilização na lente. Outras características que devem ser levadas em consideração entre essas duas lentes, que tem até a sua inscrição aqui, é a opção macro, né? Elas têm diferenças, né, entre essas duas lentes aqui. No caso da 24mm, o macro dela é 0.16, ou seja, ela consegue se aproximar um pouco mais do objeto a ser fotografado, a ser filmado, sem perder o foco. Então ela consegue chegar um pouco mais próximo do objeto para poder pegar o foco, tá? Lembrando que é uma lente, as duas lentes são lentes fixas, né? Lentes prime, e que você não tem essa possibilidade de dar um zoom. Então você tem que se aproximar do objeto a ser fotografado ou filmado. Então a de 24mm você consegue fotos ou vídeos macro em 0.16, você chega bem próximo do objeto. E na 50mm já vem a indicação aqui de 0,35. Então ela não tem esse poder de foco tão próximo assim. Então tem que ficar um pouco mais distante. Então você não consegue tirar fotos ou fazer uma filmagem com um foco nítido tão próximo quanto a de 24mm, tá? Outra diferença, que na verdade é para quem for usar filtros, é aqui o diâmetro da boca aqui, né, da lente. Aqui vem a indicação aqui, caso você queira comprar filtros para lente de 50mm, você tem que usar filtros de 49mm. E no caso da lente de 24mm, aqui o diâmetro aqui é de 52mm. Então são filtros que você pode colocar na frente da sua lente de tamanhos diferentes. Outro ponto bem importante aqui entre as duas lentes, mas que eu não vejo tanta diferença assim na prática, que eu vou mostrar daqui a pouco, tanto em foto quanto em vídeo, é a abertura do diafragma. Lembrando que a de 50mm tem a abertura dela mínima, né, o f mínimo vai até 1.8, e na de 24mm 2.8. O que isso significa? A lente de 50mm, por ser 1.8, ela abre mais o diafragma e entra mais luz no sensor da câmera, tá? Isso possibilita imagens mais claras, porque entram mais luz, e mais nítidas. Não que a 24mm seja uma lente escura, porque ela tem a abertura de 2.8. Também é uma lente clara, considerada clara. Então também você consegue extrair imagens claras e também com bastante nitidez, tá? Mas existe uma diferença entre elas nesse ponto do diafragma aí, né? Uma outra diferença também importante, logicamente, é a milimetragem da lente, né? A de 50mm você tem um campo mais fechado de visão, enquanto na de 24mm você tem um campo mais aberto de visão. Você consegue ver mais coisas na tela, né? Tanto para foto quanto para vídeo, e eu também vou mostrar aqui na prática. Iniciando pelos vídeos, eu vou botar a câmera do lado de fora, vou botar num tripé, na mesma posição, e vamos ver como as duas se comportam, principalmente na abertura, como eu falei agora há pouco. A 50mm é um pouco mais fechada e a de 24mm é um pouco mais aberta, tem um campo de visão um pouco maior. Vamos lá para fora e vamos ver na prática, primeiro em vídeo e depois eu vou colocar fotos para vocês verem as diferenças. Vamos lá. Bem, pessoal, agora eu estou aqui na parte externa da minha casa, estou na varanda para poder filmar a rua para vocês, para demonstrar a abertura, né, o campo de visão que tem essa lente aqui de 50mm. Eu estou filmando a 30 frames por segundo, a 1/60, o f está a 2.8, o ISO está no automático, tá? E eu estou usando um filtro ND, tá? Então esse aqui é o campo de visão da lente da Canon a 50mm 1.8, lembrando que eu estou filmando ela a 2.8, tá? Eu vou usar essa mesma configuração na lente de 24mm, ok?
Então eu vou trocar agora a lente e vamos ver a diferença na abertura aqui no campo de visão, né, a diferença do campo de visão entre uma lente e outra. Vamos lá, agora eu vou colocar a de 24mm aqui na câmera. Vamos lá. Bem pessoal, agora eu estou filmando com a lente EF-S 24mm 2.8 da Canon, com a mesma configuração da 50mm, em 30 frames por segundo, 1/60, o F igual a da 50mm coloquei em 2.8 e o ISO em automático, deve estar por volta de 200 o ISO nesse momento, tá? Então essa é a diferença do campo de visão da 24mm em comparação com a de 50mm. Você pode perceber que a lente de 24mm tem um campo muito mais aberto, mostra muito mais elementos na imagem, né? E a qualidade é bem parecida, né? Bem próxima, tá? Então esse aí é o comparativo de vídeo, tá? Desculpe pelo barulho, porque eu estou na área externa de casa, então tá passando carro, tá passando moto, passa um monte de coisa aqui pela frente. E é um comparativo para você poder ver a diferença entre as duas lentes. Agora eu vou botar na tela para vocês algumas fotos, também tirada da mesma posição, do mesmo objeto, para você poder perceber em várias configurações diferentes a diferença entre a 50mm e a 24mm. Bem pessoal, agora vem as minhas considerações finais a respeito dessas duas lentes. Eu já posso dizer que qualquer uma que você comprar é uma excelente compra. Na verdade eu indico até que você compre as duas, mas isso depende muito do teu uso, tá? Em relação a preço, as duas são praticamente as lentes mais baratas da Canon atualmente sendo vendidas, né? A de 24mm ainda é um pouquinho mais cara do que a de 50mm, tá? Mas eu optei até por comprar logo de cara as duas, porque eu acho que uma complementa um pouco mais a outra, apesar de serem bem parecidas, tá? Vou tentar resumir um pouco as minhas considerações. Para a fotografia, qual seria melhor? Bem, depende, tá? Eu acho que as duas são ótimas para foto, tá? Se você for tirar fotos de retrato de pessoas ou de objetos em detalhes e tudo, as duas funcionam muito bem. A de 50mm ela se aproxima muito mais do objeto a ser fotografado, tanto em retrato quanto se for algum tipo de objeto, e consegue um desfoque muito lindo, muito bonito. Ela é muito conhecida por esse desfoque. Então você consegue desfoques maravilhosos, principalmente em retratos. Com a 50mm ela se aproxima muito do objeto, então você consegue destacar o retrato do fundo, então fica uma foto muito bonita, que é o objetivo que todo mundo quer, né? A de 24mm também consegue esse tipo de efeito, só que ela abre um pouco mais o campo de visão, mas também é uma lente muito clara, é muito boa, depende muito da aplicação da foto, ou até do retrato mesmo no momento que você for tirar. Eu gosto das duas, tá? Principalmente em foto, acho que as duas são sensacionais, tá? Principalmente para retrato, qualquer uma das duas que você utilizar, você vai ter um excelente efeito. Agora, em termos de vídeo, tá? Em vídeo, aí eu já dou preferência para 24mm. Ela tem um campo maior de abertura de imagem, aparece mais elementos na sua filmagem, tá? Tem uma claridade muito boa, tem um desfoque maravilhoso, ela é uma lente clara. A de 50mm eu já não uso tanto, porque ela é muito fechada, o campo de visão fica muito fechada. Então eu utilizo mais quando for filmar algum tipo de detalhe na filmagem, um relógio, um anel que está na mão, alguma coisa que a pessoa está segurando. Então, em termos de vídeo, eu uso muito mais a de 24mm do que a de 50. A de 50 também eu utilizo, mas é mais para focar detalhes em um vídeo. E a 24 você pode usar ela direto, pode colocar na sua câmera e sair filmando, porque ela tem um campo mais aberto e fica muito mais agradável de você ver esse tipo de imagem. São excelentes lentes, eu particularmente gosto de todas as duas. Se você puder, compre as duas. Se puder comprar primeiro, tem que optar entre uma ou outra, comece pela de 50mm, tá? E depois vai para a de 24mm,
principalmente se você utiliza para vídeo, tá? Mas são excelentes lentes. Bem, pessoal, eu acho que eu consegui englobar um pouquinho o que tem entre essas duas lentes. Espero ter facilitado aqui para quem está assistindo o vídeo para decidir entre essas duas lentes. Ou não, né? Pode ter ficado um pouco mais complicado. Eu optaria por comprar as duas, tá? Compre uma e depois compre a outra. Compre essa primeiro, essa depois. Tanto faz, você vai ser muito bem atendido e vai te complementar, tá? Parece que não, parece que elas são bem próximas, mas tem usos específicos para essas duas lentes maravilhosas aqui da Canon. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você tiver alguma pergunta, algum comentário, e também como você faz o uso dessas lentes aqui, qual que você prefere, coloque aqui na descrição desse vídeo. Acompanhe o canal, que terá muitos vídeos aí interessantes vindo por aí, tá? Obrigado por ter visto esse comparativo até aqui e até o próximo review. Tchau, tchau.